Alô, alô pessoal, aqui canal Politicagem Paralela, diretamente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, hoje com o deputado Pepe Vargas, inclusive do PTRS, inclusive um abraço para Caxias, Serra, toda a região aí. E hoje deve ir à votação o PLC 48, que altera o regime de recuperação fiscal do Estado do Rio Grande do Sul, a dívida que o Estado tem com a União. Queria primeiro saber do deputado que dívida é essa, o que ela está causando para o Rio Grande do Sul e afinal, ela foi paga ou não foi paga? Uma dívida antiga, né, que vem desde financiamentos que o governo há muitíssimos anos atrás fez, até títulos de dívida pública, numa época em que os estados podiam lançar títulos de dívida pública. Em 1998, o governo do estado, então, dentro de um projeto mais amplo da União, que colocou a possibilidade de negociação das dívidas dos estados, a União, o governo federal, assumiu a dívida do estado e o estado teria 30 anos então para pagar essa dívida com a União. Na época, 9 bilhões e meio de reais aproximadamente foram assim negociados. Mas foi estabelecido um indexador, uma correção para essa dívida, que era o índice geral de preços de disponibilidade interna mais 6% ao ano. Com as mudanças econômicas que ocorreram ao longo dos anos, esse indexador da dívida se mostrou extremamente escorchante, então a dívida aumentou muito por conta desse indexador. Hoje a dívida estaria na faixa de 73 bilhões de reais. Mas o Estado do Rio Grande do Sul já pagou 37 bilhões de reais. Então devia 9, pagou 37, deve 73. Justamente porque ocorre uma modelagem ali de juros sobre juros. Sim. E já tem jurisprudência afirmada no Supremo Tribunal Federal de que essa incidência de juros sobre juros ela só é possível no âmbito do sistema financeiro. Ora, a União não é um banco, o governo federal não é um banco, então ele não pode cobrar juros sobre juros. É esse o questionamento que se faz. Isso só foi se ver ao longo do tempo. Né? Logo lá no início não se tinha toda essa clareza. Mas a origem da dívida é essa. Se você pegar vários parâmetros, você pode dizer, não, essa dívida já está paga. Sim. Se não for cobrado juros sobre juros, ou ela já está paga, ou inclusive ela cairia muito. Na pior das condições, ela seria bem menor do que é hoje. E assim, deputado, o que está acontecendo na Assembleia dessa vez? Não sei se já é o clima pré-eleitoral, que a direita, a base do governador Leite, agora Ranolfo, né, que sempre teve bem articulada, agora ela rachou, ela está meio espatifada. Bom, o nosso partido votou contra, lá já na década de 90, esse acordo de negociação da dívida, porque entendíamos que era muito ruim para o Estado do Rio Grande do Sul. Votamos contra também agora, novamente. Né? Agora, o que está acontecendo? Os candidatos a governo do Estado, desses partidos que votaram a favor, eles começaram a ver que, de fato, é um péssimo negócio do Estado do Rio Grande do Sul aderir a esse regime, porque tem mais um outro detalhe. O Estado perde a sua autonomia federativa. É criado eu vou chamar de uma junta governativa, eles chamam de Conselho de Supervisão. O Conselho de Supervisão do regime de recuperação fiscal tem poderes para determinar o que o Estado pode ou não pode fazer com o seu orçamento. Vão dar as cartas. Dão um empréstimo e vão dar as cartas. Não, eles não dão empréstimo nenhum, na realidade. Né? Eles simplesmente prolongam o pagamento de uma dívida que já existe. Não tem nenhum perdão de dívida, não tem nada nesse sentido. Mas eles passam a ter a palavra final sobre o que o Estado pode ou não pode fazer. Quem é que é esse Conselho de Supervisão? É um representante da Secretaria do Tesouro Nacional, portanto do governo federal, um representante do Tribunal de Contas da União. Sim. E um representante do Estado. Quer dizer, não adianta nós eleger um governador, ele não terá poder de definir os rumos do orçamento público. Vai ser esse Conselho de Supervisão que vai dizer isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. E daí, deputado, só para fechar, o senhor enquanto representante do PT, esse ano tem eleições, o PT ele já teve chances no governo do Estado, já teve oportunidades de gestão e ele não enfrentou, digamos, de frente mesmo esse problema. A gente pode esperar do PT esse ano algum tipo de medida em relação à auditoria da dívida pública ou a um questionamento mais incisivo dessa dívida do Rio Grande do Sul com a União? Bom, primeiro é importante esclarecer o seguinte, o PT foi no governo do governador Tarso Genro que o Estado do Rio Grande do Sul ingressou, junto com outros 15 estados da federação, com uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando essa dívida. Então o PT questionou sim essa dívida. Esta ação que foi entrada lá atrás, inclusive o governador Eduardo Leite, agora em fevereiro, se manifestou junto ao Supremo Tribunal Federal dizendo que o Estado do Rio Grande do Sul estava desistindo dessa ação que está tramitando lá. Existe uma outra ação que é da Ordem dos Advogados do Brasil.
Nesta ação, que é movida pela Ordem dos Advogados do Brasil, o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores e a nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa, nós ingressamos como amicus curiae nesta ação também. Né? E também no governo do governador Tarso Genro foi questionado aquele indexador, IGPDI mais 6%, a Dilma era presidente da República, e foi feita então uma nova repactuação. Em vez de IGPDI mais 6%, foi trocado por IPCA mais 4%. Só esta mudança ela permitiu uma redução do estoque na dívida no valor de 22 bilhões de reais. A dívida seria 22 bilhões de reais mais elevada se não fosse essa mudança no indexador. E aquela negociação, ela abriu possibilidade para que de 2013 para trás também se discutisse, né, essa questão da dívida. É isso que a gente está propondo, né, desde aquele período, que haja um processo de discussão, uma auditoria que o Tribunal de Contas do Estado já fez, tem uma perícia técnica que foi feita na ação da Ordem dos Advogados do Brasil. A perícia técnica feita na ação da Ordem dos Advogados do Brasil coloca que pelo menos a dívida teria uma enorme redução. O parecer do Tribunal de Contas do Estado, eu falei da União, mas é o Tribunal de Contas do Estado, coloca que a dívida já estaria paga em 2013.